E aí, tudo bom? Nesse vídeo eu vou responder um comentário que apareceu em um dos vídeos e eu achei ele muito pertinente. Eu gravei um vídeo falando sobre as melhores práticas para você dar segurança para o teu Business Manager, você não ter problema. Um desses pontos é que o gestor, a pessoa que gerencia, a agência que gerencia a mídia paga, eu falei que ela deveria ser colocada como parceiro e não ser proprietário do Business Manager em si. E não ser proprietária, na verdade, da página, porque ela está fazendo o nome de uma empresa, né? E apareceu esse comentário. Franklin Alpha X falou assim, ó. A conta é sim do gestor de tráfego, é uma propriedade intelectual que pode ser definida no contrato. Meus contratos de Google Ads são assim e Facebook também. Eu que crio, eu que monto tudo, inclusive as estratégias e muito mais. Então é minha propriedade intelectual e em caso de rescisão contratual, ele pode comprá-las se quiser. O know-how do gestor de tráfego não é de graça. Esse comentário ele é muito interessante porque ele, na verdade, distorce bastante o que foi falado. Primeiro que, Franklin, a gente concorda com algumas coisas. Primeiro que o know-how do gestor de tráfego não é de graça, né? Não tem isso em nenhuma parte do vídeo, sei lá, você não vai me ouvir falando isso hora nenhuma. A outra questão aqui que eu concordo muito com você é com relação ao contrato. Eu acho que contratos, eles precisam fazer parte do relacionamento e o contrato precisa proteger os dois lados, não um lado só, sempre os dois lados, porque aí todo mundo envolvido fica feliz. Agora, o que eu falo, normalmente, se eu tô dando minha opinião, eu falo assim, olha, isso aqui é minha opinião. Agora, nesse caso, eu não tirei da cartola, entendeu? Tipo, são recomendações da própria Meta. Então, eu vou ler o que a Meta fala sobre isso. Quando ela está dando conselho para empresas, ela fala o seguinte: quando outra empresa, como uma agência de publicidade, gestor de tráfego ou criativa, ajuda a gerenciar a tua página, sua página ainda deve ser a proprietária da página em seu gerenciador de negócios. Tem duas coisas aqui. Cada empresa deve ter o seu gerenciador de negócios e você ainda é proprietário da página mesmo se outra pessoa estiver fazendo anúncio para você. Entra como parceiro de acordo com a Meta. Adicione os outros negócios ao seu gerenciador de negócios como um parceiro e conceda a eles o acesso à sua página e a outros ativos se precisar. Outros ativos como audiência, por exemplo, como arquivos que você pode adicionar a pessoa também para acessar outras fontes de dados, enfim. Então, essa é a boa prática de acordo com a Meta. Agora, tem algumas concepções erradas aqui sobre propriedade intelectual e quando a gente entra no contexto de gestão de dados, fica um pouco mais difícil ainda, viu, Franklin? Porque, por exemplo, de acordo com a LGPD, você está fazendo esses anúncios, a empresa que está gerenciando os dados precisa ser capaz de responder por eles. Então você imagina só, você está fazendo os dados, você é proprietário da página, uma pessoa se sente ofendida e fala assim, esse anúncio aqui, olha, não faz sentido nenhum, tal. Quem fez anúncio, quem que é responsável por esse anúncio? Se a página é sua, você criou, você desenhou, você vai responder por ele? Aí você percebe como começa a ficar muito complicado? Não tem como você fazer isso, não tem como, né? Então, você precisa ser capaz de responder por aquilo. E quem responde é quem é dono da empresa. Você pode argumentar que a estrutura de anúncios, você tem uma estrutura, você é tão foda que você tem uma estrutura de anúncios. E, desculpa, isso pareceu uma coisa cutucada, não é, tá? Mas vamos supor, você é um cara muito bom no mercado, e você tem uma estrutura única, super original e tal, e você fala, não quero que as outras pessoas tenham acesso a isso. É muito complicado, porque a empresa não pode nem ver os teus anúncios, a estrutura, como você não passou planejamento para ela antes, começa a ficar tão difícil, sabe? Mas mesmo assim, do que vale a estrutura de anúncio se é a marca da empresa ali? Entendeu? Se é um conteúdo da empresa, se é um produto. Então, se você tirar todo o conteúdo da empresa, a empresa pode falar assim, não, você não pode usar nada daí porque tem a minha marca, né? E com relação ao acesso, se você está fazendo com o nome da empresa, mesmo que, vamos supor, você criou a empresa em nome de outra pessoa. Então, eu criei a página da empresa, o Business Manager, em nome de uma outra empresa, e é tudo meu, eu tenho todo o acesso. Você sabe o que precisa para a empresa voltar a ter o acesso? Um e-mail para a Meta, porque a propriedade intelectual é da empresa, não é tua. Entendeu? A estrutura de anúncios, nesse caso, é o equivalente a você chamar, sei lá, uma pessoa para arrumar o chuveiro do seu banheiro e a pessoa virar e falar assim, não, agora esse pedaço do banheiro é meu. Esse chuveiro aqui, essa parte que eu arrumei, ela é minha, porque fui eu que arrumei. Tipo, não faz sentido, é uma maluquice isso, entendeu? Você é um prestador de serviço, no caso. Então, precisa separar isso. Não tem nenhum cenário onde você vai conseguir sustentar que você consegue essa propriedade para você, tá?
Então, eu estou tentando evitar que você tenha dor de cabeça quando você pegar uma empresa que saiba o que está acontecendo. O que acontece hoje no mercado é que tem muitas empresas desinformadas e que elas não sabem as boas práticas, o que ela deve fazer. Então, por conta disso, acontece muito desse cenário ainda no mercado, o que, na minha opinião, está bem longe do ideal. Uma outra situação é que você comentou aqui da questão do gestor de tráfego, que o know-how não deve ser de graça, e eu concordo muito com você. As contas, elas não são todas iguais. Como é que você resolve isso? Taxa de setup. Um bom gestor, ele vai identificar antecipadamente a conta que vai dar mais trabalho, ele vai cobrar de acordo. Por exemplo, uma conta de uma empresa que já está funcionando, ela dá um tipo de trabalho. Uma conta de uma empresa que você vai ter que criar fonte de dados do zero, configurar pixel, API de conversão, atribuição, estrutura de URLs parametrizadas, conferir se está tudo funcionando no Google Analytics. Entendeu? Tipo, é um outro tipo de trabalho, não tem criativo para base, não tem nada, é um outro trabalho. Ah, você pediu o print, que é uma coisa que você deveria fazer sempre, inclusive, né? Pediu um print ali da qualidade da conta, da account quality, para ter uma ideia de quantos anúncios foram reprovados nos últimos dias, para você saber o tamanho da bucha que você vai pegar. Entendeu? Você imagina, tem 300 anúncios reprovados, você sabe que vai ser mais difícil, você cobra uma taxa de setup apropriada, fala assim, ó, essa conta vai dar mais trabalho, nós vamos precisar de gastar um tempo aqui, avaliando, estruturando, tal, tem uma série de coisas que a gente precisa fazer antes, você cobra a mais por isso, agora, porque você fez, né, não é teu. Tem uma exceção aqui também, que é você ser o proprietário da conta de anúncios, não do gerenciador. Você não pode ser, né, de acordo com a meta, dono do gerenciador de uma outra empresa. Pelo menos não é a melhor prática. A conta de anúncios, no caso, se você for pagar a conta, então, por exemplo, o cliente paga para você, né? Você emite a nota para o cliente e você paga para a Meta, entendeu? Você paga os anúncios, você pode ser proprietário. Mas mesmo assim, nesse cenário, você ainda precisaria colocar lá na conta de anúncios que você está fazendo em nome de uma outra empresa, porque você não é dono da empresa. Entendeu? Então precisaria lá criar conta de anúncios, editar, falar, ó, estou fazendo esse anúncio em nome de uma outra empresa. Essa é a forma profissional e correta de ser feita. Tem muita gente que não faz assim. Tem muita gente que não trabalha de forma profissional no mercado. E eu entendo isso, né? O mercado relativamente novo, né? É difícil falar relativamente novo quando o meu primeiro anúncio eu criei faz mais de 10 anos, né? Então, tipo, uma década aí fazendo anúncios. Não acho tão novo, mas que teve o boom no mercado faz menos tempo que isso, né? Então, esses são alguns pontos importantes. Você não vai conseguir sustentar isso. A estrutura, os anúncios, né? Os anúncios, você consegue pegar na biblioteca de anúncios e consultar os anúncios, né? Então, mesmo que você tenha a propriedade, a empresa não consiga ver a tua estrutura de anúncios, mesmo se ela não tiver acesso, ela ainda consegue ver os anúncios que você está fazendo e montar a própria estrutura dela. Em termos de estrutura de anúncios, se você está fugindo muito de uma estrutura de funil, você tem que ter algo muito ouro na sua mão, né? Estrutura de anúncios, normalmente você tem topo, meio, fundo, recomendação, remarketing, e isso você vai alternar, né? Validação social. Tem estratégias, óbvio, que você vai usar para poder amplificar o resultado, mas alguém já fez isso, então provavelmente chamar isso de propriedade intelectual e falar que é só sua é muito complicado também, tá? Então, esses são alguns dos principais pontos aqui, e obrigado do seu comentário, Franklin. Eu acho que muitas outras pessoas pensam nessa linha e, de acordo com as boas práticas da Meta, as melhores práticas aí que a gente deve trabalhar, e quem vai trabalhar de forma profissional, isso tá completamente errado, tá? E eu tenho que colocar uma vírgula aqui com relação ao ponto de vista do gestor. Porque vai dar a impressão, às vezes, que eu falo, pô, você tá desvalorizando o gestor. Não tô. Eu acho que quando a empresa descumpre o contrato, ela tem que pagar por isso. Então, se a empresa combinou de pagar 2 meses, ela pagou um só, ela tem que responder por isso. Se ela combinou de dar um acesso e não deu, ela tem que responder por isso, né? Uma coisa que eu coloco nos meus contratos, por exemplo, é que o prazo para iniciar o trabalho vale a partir do momento que eu tenho o acesso. Se eu não tenho acesso, não tem como trabalhar, entendeu? E acontece muito de quem tá começando, às vezes, não, fechou o contrato e aí já recebe e tal. Eu falo, não, eu vou receber, mas eu começo o trabalho quando eu tiver todos os acessos. Então, você precisa sim se proteger, mas a empresa também precisa se proteger. Os dois lados, tá? Eu acho que fica muito mais interessante para trabalhar se todo mundo sair ganhando, tá? E se você gostou dessa resposta, tem esse outro vídeo aqui que eu acho que você vai curtir muito também. Clica aí e assiste, beleza?